Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Glória a Jesus. Capítulo 18, livro de Atos dos Apóstolos, sequência da segunda viagem missionária de Paulo, qual este capítulo se encerra dando assim abertura ou início à terceira viagem missionária de Paulo, no capítulo de número 19. Hoje falaremos um pouco sobre capítulo 18, versos 1 a 11. Dentro do contexto, aliás, lerei de 1 a 11, dentro do contexto do capítulo 18. Tiago, em uma das suas descrições, a sua epístola, diz que a oração feita por um justo, ela é poderosa e eficaz no seu efeito. A igreja em Atos dos Apóstolos é uma igreja que nasceu através da oração. E o capítulo 18, apesar de ter um contexto onde nos 28 versículos não cita a oração, mas nós temos dentro do contexto de Atos a história da oração. A oração é a chave para as grandes conquistas e para vencermos os grandes desafios que a vida nos impõe. A oração é o caminho para superar todo e qualquer desafio. Versos 1 a 10, digo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, os judeus, sacudiu ele as vestes, ele, aqui Paulo, e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, estamos há algumas semanas aprendendo
com Atos dos Apóstolos e aprendendo a orar com Atos dos Apóstolos. Como eu disse inicialmente, a oração ela é a chave para vencer desafios. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos os mais variados desafios enfrentados na história da humanidade, e não seria diferente na história de Atos dos Apóstolos, assim como na história da igreja odierna. Olhando para este texto bíblico, entendo que quando Deus abre portas, o inimigo tenta fechá-las. E há ocasiões em que nós mesmos fechamos as portas, pois desanimamos e desistimos. A grande verdade, nós não fomos chamados para retroceder, fomos chamados para avançar. A Epístola aos Hebreus chama-nos atenção para que Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem, daqueles que voltam. E uma vez mais, olhando para a história de Paulo, Paulo tinha tudo para desistir. Paulo poderia ter desistido já no início da sua trajetória cristã. Se talvez não desistido do cristianismo, mas desistido do projeto missionário, o qual Deus tinha para a sua vida. Paulo veio de uma história onde ele tinha poder, e o seu poder, a história narra que ele acompanhou através de cartas extraditadas, dentre elas a morte do mártir Estevão. Mas em um encontro que o Senhor teve com Paulo, neste encontro a sua história muda. Todos nós, o dia que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa história mudou. Mudou para melhor. A nossa história mudou para melhor. Alguém poderá até mesmo dizer nesta noite, mas pastor, como assim mudou para melhor? Se a minha vida é uma vida de constante embate. A grande verdade é que antes de chegarmos a Cristo, tínhamos os embates, mas não tínhamos alguém ao nosso lado para dizer, eu sou contigo, tu vai vencer, tu não estás sozinho, por onde quer que fores estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Hoje, por mais embates que temos, nós temos a grata satisfação de sempre que abrimos a palavra do Senhor, de sempre que ouvimos alguém nos falando a palavra de Deus, alguém ministrando aos nossos corações, nós temos ouvido Deus falar, eu estou contigo todos os dias da tua vida, não te deixarei nem te desampararei. Paulo poderia ter deixado tudo para trás, porque a partir do capítulo 9, a Bíblia narra que Paulo, de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Mas o projeto que Deus tinha para a sua igreja, o projeto que Deus tinha para alcançar os gentios através da vida de Paulo, ela ganha proporções à medida que os opositores se levantam. Parece contraditório, mas cada vez que os opositores se levantavam contra Paulo, Paulo avançava. Avançava rumo a outros povos, a outras cidades. Dentre as cidades, agora ele chega à cidade de Corinto. 80 quilômetros de distância entre Atenas e Corinto, agora Paulo chega a uma cidade de cerca de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes não é pouca gente.
diria o quê? 1/4 da nossa população joseense? Não sei se nós estamos na casa dos 800 mil, mas aproximadamente 1/4 da população joseense. E Paulo, ele enfrenta agora uma situação onde tem na sua história algo de suma importância para que o evangelho ganhasse a proporção que ganhou e chegasse até nós hoje. Corinto, antes do nascimento de Jesus, no ano de 146 antes de Cristo, ela é totalmente destruída. Destruídos os homens, as mulheres e crianças vendidas como escravos. Corinto tinha tudo para desistir, para sumir, para não existir mais no mapa da história, uma vez que os romanos a destruíram, porque não quiseram ser subserviente às ideologias e propostas romanas. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele tem os seus meios de trabalhar, os meios que às vezes nós não entendemos. Por isso que Pedro, quando conversa, Jesus quando fala com Pedro na cerimônia de lava-pés, Jesus diz para Pedro, em um momento em que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, Jesus diz a Pedro: olha Pedro, o que eu faço agora, você não compreende. Mas você vai compreender depois. Pode ser que você, nesta noite, esteja buscando respostas para uma série de situações. Você que está na sua casa, ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, pode ser que você esteja buscando resposta nas mais variadas situações e de repente não consiga encontrar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, deixa eu trazer uma palavra de Cristo para você. O que eu faço hoje, você não compreende. O que eu estou fazendo agora, você não está compreendendo. Mas vai chegar um momento em que você vai compreender o trabalhar e o agir de Deus na tua vida. Aleluia! Corinto era destruída, mas no ano 44, ainda antes de Cristo, ela começa a ganhar uma nova proporção. Começa a ser reconstruída por ordem de Júlio César. E agora Paulo, ele caminha rumo a Corinto para uma nova história. Só que chegar em Corinto não foi fácil. Enfrentar a situação de Corinto também não foi fácil. Certa vez, João narrou a história de Filipe e Natanael. E ao narrar a história de Filipe e Natanael, Filipe fala para Natanael de Jesus. E quando fala de Jesus, disse que Jesus viria de Nazaré. Natanael estufa o peito para trazer uma contrapartida a Filipe e diz: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz a Natanael: vem e vê. Saia da tua zona de conforto, da sua ideologia, e venha ver o Cristo que eu te apresento. A grande verdade em nossos dias é que parece muitas pessoas não reconhecerem o Cristo o qual ele está servindo. Criamos mecanismos, buscamos subterfúgios para justificar uma série de situações, menos recorrer para o Cristo da cruz, o Cristo que escreve a nossa história, o Cristo que ouve as nossas orações, o mesmo Cristo que disse na grande comissão: estarei convosco todos os dias. Aleluia! Na grande comissão Jesus não disse: eu talvez estarei. Estarei com vocês o dia que eu quiser. Vou estar com vocês no momento que der tempo. Não, Jesus disse aos seus discípulos, e a palavra está registrada por Mateus: estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluias! Talvez você não esteja compreendendo a situação.
Talvez você não esteja compreendendo os dias o qual você está vivendo, mas Deus está promovendo uma situação de transição, e nessa situação de transição, a mão do Senhor Jesus está no meio de vocês, a mão do Senhor Jesus está no meio da família de vocês. Ele não vai deixar os teus projetos, eles não vão por água abaixo, porque os teus projetos são projetos do Senhor. Ainda que alguém diga, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, vem e veja. Aleluias! O Cristo que revelou a vida de Natanael é o Cristo que está presente nesta casa. O Cristo que trouxe a Natanael a sua história. E aí Natanael ficou encantado com a fala e com a revelação do Senhor Jesus. É o mesmo Cristo que está em nosso meio, revelando-se a você, dizendo, eu sou o Senhor da tua vida, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus projetos. E Corinto estava em uma proporção não diferente de Nazaré. Uma cidade estratégica, e através desta cidade estratégica é que o Evangelho ganhou proporção mundo afora. Portos, muita gente entrando e saindo. As pessoas chegavam de todos os lugares na cidade de Corinto, e ali Paulo enxerga a grande oportunidade, a oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor, o Evangelho de plantar a igreja que falaria do Evangelho do Senhor, embora a igreja de Corinto tenha dado muito trabalho para Paulo. Ainda alguns segmentos pega algumas expressões de Paulo sem antes contextualizar, e por causa das dificuldades que Paulo tivera que tratar lá, eles trazem para o contexto dos nossos dias. Aplicam nas suas religiões o contexto da igreja de Corinto, que era para aquela época, para os nossos dias. Então Paulo chega a Corinto, ele parte de Atenas, 80 quilômetros de distância, e no verso de número 2, achando ele um judeu, primeiro que Deus sempre prepara alguém para estar conosco na nossa caminhada. Deus sempre vai colocar alguém para a nossa caminhada, ainda que este alguém precise de lapidação, precisa ser trabalhado, melhorado, porque nós não sabemos tudo. Nós não somos bons em tudo. Lê do engano de quem acha ser bom em tudo e daqui a pouco, nesta filosofia, acaba não fazendo o que deve ser feito com excelência. Paulo, já logo de início, encontra alguém para a sua caminhada. No verso de número 3, e por ser ele do mesmo ofício, fabricante de tendas, ou seja, ele trabalhava para o seu sustento. Mas no verso de número 4, todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. O objetivo maior de Paulo era proferir o Evangelho, era proferir a palavra. Ele sabia que não tinha outra chamada, não tinha outro caminho. Agora ele era prisioneiro em Cristo Jesus, ele era servo do Senhor Jesus, e o objetivo maior era fazer com que a alma se rendesse aos pés do Senhor Jesus. Mudou de lá para cá? Não mudou. Os tempos mudaram. Mas as situações são as mesmas. As adversidades que eles enfrentaram, nós enfrentamos. Mas o convite do Senhor através da sua palavra, não desista dos teus projetos, não desista de fazer a obra do Senhor. Ou seja, um subtítulo a esta mensagem: a oração nos faz entender que é cedo demais para desistir. Talvez você esteja pensando em desistir aqui, compreenda, não desistir do cristianismo, desistir de Cristo, mas desistir daquilo que Deus confiou a você para exercer no ministério de Deus, para que a sua obra tenha crescimento. Quando Paulo ministra em Corinto, Deus dá a ele exatamente os estímulos de que ele precisava para prosseguir. E esses estímulos estão à nossa disposição. O que é que nós precisamos? O que é que nós estamos precisando hoje para dar sequência naquilo que Deus a nós confiou? A oração nos aproxima de Deus. A oração é o caminho de chegarmos mais rapidamente a Deus.
Não espere um culto onde são convidados pregadores e pregadoras que trazem as revelações, porque muitas pessoas correm atrás das ministrações onde há mais o dom de revelação do que a propagação do Evangelho. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo foi destruído por falta de conhecimento. E ainda hoje, muitas pessoas têm deixado a Bíblia de lado para seguir aqueles que sequer têm vida com Deus, mas sob pretexto de alguns momentos de campanha, eles se intitulam acima de tudo e fazem os seus trabalhos, quando na verdade o que Deus quer é que nós nos aproximemos dEle. Tenhamos um momento particular com Ele. O negócio tem ganho tantas proporções que há pessoas que fazem suas campanhas e nas suas campanhas eles dizem, olha, faz o teu pedido de oração, traga para mim aqui no altar que eu vou para o monte orar por você. Por que não eu e você orar? Por que não cada um de nós exercemos o nosso papel de conversarmos com Deus? Obviamente nós temos os intercessores. Obviamente temos aqueles que intercedem por nós, mas nós não podemos perder o hábito de nos aproximar do Pai, de conversar com o Pai, porque aquele que aproxima de Deus, ele se aproxima através da oração, ou seja, através da oração compreendemos que é cedo demais para desistir. Não desista dos teus projetos, não desista dos projetos de Deus, não desista da igreja a qual você faz parte, não desista da comunidade a qual você faz parte, não desista do departamento a qual Deus confiou a você. Eu e você, nós temos um trabalho, temos uma chamada, e esta chamada, ela precisa ser desenvolvida no altar da oração, sem nunca pensar em desistir, antes dizer, Deus, eu quero fazer a tua obra e marcar a história deixando um legado. O legado daquele que se aproxima de Deus e confia que Deus pode mudar a história. Paulo, ele tinha tudo para desistir, porém não desistiu. Está tendo dificuldades no exercício do teu ministério? Não desista. Veja que há uma máxima em nossos dias que diz que se fulano e beltrano ou sistema é contra, então estamos certos em nossas escolhas. Se alguém se levantou, se alguém tentou barrar, se alguém tentou criar impedimento, é porque você está no caminho certo. Porque o inimigo jamais vai ficar feliz com a minha e com a tua prosperidade. O inimigo jamais vai ficar feliz com o nosso crescimento, porque a história de Paulo, e nós vemos logo a seguir aqui que Paulo, ele já logo começa a enfrentar os opositores. A oposição começa a entrar pelo caminho de Paulo. E a oposição faz com que Paulo continue bravamente pregando o Evangelho, mas não sem antes dar sequência. Aliás, faz tudo aquilo para depois dar sequência naquilo que Deus tinha na sua trajetória missionária. Não saiamos do centro da vontade do Senhor. Antes, façamos aquilo que Deus a nós confiou. Em todo tempo, Deus tem a sua forma de agir. Deus age à sua maneira. E no agir da sua maneira, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para a sua obra. E Ele vai te usar como instrumento nas suas mãos. O Senhor, quando chama Jeremias, Jeremias, vem cá, desce à casa do oleiro. Na casa do oleiro, eu preciso te mostrar, eu preciso fazer com que você tenha uma visão maior da obra a qual precisa ser desenvolvida. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, o oleiro estava fazendo o vaso. De repente o vaso cai e quebra. Mas o oleiro, ele pega aquele barro, ele amassa novamente e começa a fazer um novo vaso. E Jeremias, ele ouve atentamente o que Deus tem a dizer. Não poderei eu fazer assim da casa de Israel? Deus
pode mudar tudo quanto está tentando te atrapalhar. Deus pode mudar tudo quanto tem procurado te impedir na sua obra, porque a obra dele vai seguir avançando por intermédio da minha vida, por intermédio da tua vida. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, e quando descemos na casa do oleiro, quando nós buscamos em Deus em oração, Ele nos dá as diretrizes, e através das suas diretrizes a obra segue avançando. É noite de compreendermos o cuidado e o chamado de Deus, assim como a igreja na época de Paulo, ela seguia avançando, sem deixar de fazer aquilo que Deus tinha para fazer. Deus é dono da obra. Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando a favor desta casa. Deus está trabalhando a favor desta casa. Os opositores que se levantam para ver, primeiro a sua derrota, o seu fracasso, mas para ver o crescimento da obra de Deus. Porque a obra de Deus, ao longo dos anos, nunca deixou de prosseguir, de prosperar. A obra de Deus nunca deixou, por mais que passasse por tempos negros, por períodos difíceis, a obra de Deus avançou. E ela seguirá avançando enquanto a igreja estiver aqui. A reconstrução de Corinto tinha um propósito divino para a expansão do evangelho, ou seja, uma cidade que veio a ter uma população gigantesca. Se nós orarmos, dedicarmos tempo à nossa oração, oração esta sem o investimento do egoísmo, mas oração investida da visão macro, visão de reino. Porque no mundo espiritual, na igreja do Senhor, não existe visão provinciana, existe visão de reino. E na visão de reino é que almas rendam-se aos pés do Senhor. E como é que elas virão aos pés do Senhor? Através de mim e de você. Através de um tempo que tiramos de oração, mas que dediquemos tempo não só a pregar o evangelho, mas que quando ela chegar aqui, nós possamos fazer o papel da inclusão, o papel da integração e o papel do discipulado. Até que ponto nós estamos dispostos a fazer discípulos? Até que ponto estamos dispostos a levantar outros para que possam fazer o trabalho, seja aqui ou seja nas nossas congregações? Corinto tinha uma geografia própria para que o reino, para que o evangelho fosse pregado. Pessoas do mundo inteiro passavam por lá. Ela tinha uma razão social onde ela era grande, riquíssima por demais da conta, e a sua riqueza, ela fazia com que abrigasse o comércio intenso, além de um comércio intenso, próspero. A prosperidade faz parte da vida da igreja que ora, a prosperidade faz parte da vida daquele que busca o Senhor, a prosperidade faz parte da vida do homem que rende-se aos pés do Senhor e diz: Senhor, o Senhor pode fazer e mudar, escrever uma nova história dentro da tua casa. Aleluia! O profeta Isaías, na sua palavra, ele diz: olha, vede, abra os vossos olhos e vede, eis que eu faço coisas novas. Eis que eu faço um caminho no deserto, eis que faço brotar rios no ermo. O deserto tem dia e hora marcado para acabar. O deserto não é o fim, o deserto é a escola de Deus, para que aprendamos a valorizar o tempo da bonança, o tempo da fartura. O deserto que hoje você está passando, amanhã não existirá. O deserto que chegou na tua casa, amanhã vai deixar de existir, porque o Deus o qual nós servimos, Ele nunca disse que nós ficaríamos no deserto. Na sua palavra, Deus jamais disse: olha, eu vou levar vocês para o deserto e vocês vão morrer no meio do deserto. Morreu no meio do deserto quem quis morrer no meio do deserto, mas aqueles que quiseram avançar, eles mataram seus gigantes e tomaram posse da sua terra. Oh, gramandasse andalaramandaragasérgia. Uma frase que me chamou a atenção em um dos livros que li é que quando Moisés tira o povo do Egito,
surge 3 classes de pessoas. A primeira é a classe dos desistentes. Se encantaram com o alimento do Egito, preferiram o alimento do Egito ao alimento de Deus. Quanta gente hoje está preferindo o alimento do Egito ao alimento de Deus? Lá mais abertamente. Hoje, em algumas situações, sublinhar nas sublinhas. Mas a primeira classe é que os covardes que queriam voltar para o Egito não estavam satisfeitos com Deus e queriam voltar para o Egito. A segunda classe era a classe dos murmuradores, e que Deus teve que dar um jeito para não contaminar os outros. Abriu a areia, abriu o deserto e engoliu os murmuradores. Mas a terceira classe, que ela deve fazer parte da igreja em pleno século 21, a terceira classe que deve fazer parte do nosso cotidiano, é a classe daqueles que vencem. Eles matam os gigantes, eles destroem os gigantes e tomam posse da sua terra. Aqueles que mataram os seus gigantes, eles adentraram a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Vem e vê, ô Moisés, deixa nós subirmos animosamente, porque a terra é boa. Deus tem uma terra boa preparada para mim e para você. Subamos animosamente e não fiquemos parados à beira do caminho ouvindo os murmuradores. Os murmuradores, eles querem destruir a nossa fé e fazer com que nós paremos, mas nós não somos daqueles que param, nós somos daqueles que avançam. Aleluias. A razão moral de Corinto era deplorável. Uma cidade envolvida com toda a prática que hoje, até para a gente falar aqui, a gente precisa pensar qual é a palavra que a gente utiliza. Ainda essa semana nós temos aí um jogador de basquete ou de vôlei? Vôlei, né? Que ele, o Maurício, por causa de uma defesa. E a defesa não é no esporte. A defesa é na vida familiar. Na sua filosofia de vida. O clube do qual ele faz parte, ou fazia parte, o demitiu, por causa da sua defesa. Nasceu agora? Nasceu agora? Nos últimos anos? Não, isso aí sempre se arrastou. E não foi diferente na igreja de Corinto. Prática, tendo em vista entrada e saída de homens e mulheres, todos os dias. Muita gente entrando e saindo em Corinto, estas práticas libertinas faziam, ou ela fazia parte do contexto de Corinto. Mas era a grande oportunidade de mostrar a eles o Evangelho. Além das suas práticas aos deuses estranhos, aos ídolos, ainda hoje, nos dias atuais, há a presença de algumas estátuas, de alguns deuses em Corinto. Paulo entende que aquela cidade precisava do Deus verdadeiro. E quem é que não precisa do Deus verdadeiro? Paulo, ele segue a sua filosofia cristã, pregar o Evangelho. No verso de número 5, Paulo, ele tem Silas e Timóteo, mas ele segue, dedica-se exclusivamente à pregação. Ele fala do amor de Cristo, ele não se importa com o que tinha à volta na cidade de Corinto, ele não se preocupa com a prostituição, ele não se preocupa com a pornografia, ele não se preocupa com a idolatria. O que ele se preocupa é pregar o Evangelho e compreender que a porta de saída do Evangelho para as cidades vizinhas, para outros países, estava na cidade de Corinto, e ele prega intensamente o Evangelho do Senhor. Mas no verso de número 6, novamente os opositores começam a surgir, e quando eles surgem, Paulo vê que a oposição é dentro da própria casa, ou seja, dos judeus. Às vezes nós não encontramos oposições longe de nós. Às vezes a oposição não está muito longe de nós, às vezes está pertinho de nós. Mas nós não podemos nos dobrar diante dos opositores, das oposições. Nós precisamos ir para o altar da oração, e no altar da oração compreendermos que
aqueles que buscam em Deus, eles compreendem, é cedo demais para desistir. É cedo demais para desistir. Aliás, em tempo nenhum nós vamos desistir. Não vamos desistir do chamado que temos. O que é que eu posso fazer em prol do reino? Onde eu posso trabalhar? Pastor, estou aqui à disposição, onde é que sou útil? É para ficar na porta, é para olhar carro, é para distribuir o envelope, é para pregar? O microfone está aqui. Mas é preciso passar pelo crivo da palavra, porque algum tempo atrás, muitas pessoas elas queriam levantar, aliás, hoje tem muitas pessoas querendo levantar para ensinar, sem antes passar pela escola do aprendizado. Há poucos dias, alguém saiu da nossa igreja, saiu, nem cooperador era, já recebeu uma mãozona, grandona assim na cabeça, assim, ó. E agora já é pastor. Não vai demorar muito para ele dar uma carteirada aqui e falar assim, ó, eu estou voltando para cá, mas agora eu sou pastor. É? De que adianta? Passou pela escola? Passou pelo deserto? Fez um pouquinho do que Paulo fez? Ganhou uma alma para Jesus? Discipulou essa alma para Jesus? Porque não basta ganhar para Jesus. É preciso discipular. E ela buscar amanhã outra alma para Jesus. E ela discipular esta outra alma. E aí a gente vai crescendo dia após dia. O reino de Deus começou com 12. Um ficou no meio do caminho, antes da morte de Jesus. Depois foi reposto. Porém, dos 12, foram quase 120. Dos quase 120, quase 3.000. Depois quase 5.000. E a obra do Senhor segue avançando através da vida dos homens e mulheres de Deus. Paulo é o grande exemplo de que nós nunca devemos desistir dos projetos de Deus, pois Paulo, ele prega em Corinto, capítulo 18, verso 5, e a mensagem de Paulo não era outra que não a mensagem cristocêntrica. E dentro da mensagem cristocêntrica, ele pregava na sua totalidade. A mensagem era uma demonstração do espírito de poder. Ele não precisava criar mecanismos. Hoje cria-se mecanismos. Paulo não precisava disto. O mecanismo que nós precisamos é ser envolvidos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo e pela oração que o Senhor nos convida todos os dias, estamos orando, orai sem cessar, orai sem cessar. Paulo, mais uma vez, ele dá uma grande demonstração. Logo, nós precisamos continuar diante do Senhor. Algumas situações, eu quero partir para a conclusão desta ministração nesta noite. Deus quer nos levantar como verdadeiros atalaias nesta cidade. Deus quer nos levantar como verdadeiros atalaias nesta igreja. Vá, profira a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Seja envolvido pelo Espírito e pelo poder de Deus. Assim como 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, Paulo, envolvido por este poder do Espírito, ele prega a um povo que estava esperando um Messias que viesse, sentado num trono de glória, envolvido de uma bela coroa. Mas Cristo, o Cristo que morreu na cruz, é rejeitado por eles. Nós aceitamos. Este Cristo faz parte da nossa vida, e como faz parte da nossa vida, nós não temos outro caminho que não falar deste grande amor. Hoje pastor Davi ministrou aqui na fala introdutória, ou na leitura introdutória, o grande amor expresso por Paulo à igreja de Corinto. Olha, demonstremos o amor, e o amor está envolvido com oração e propagação do evangelho do Senhor. Quando Paulo sai da cidade, ou sai de entre os judeus, ele sacode as suas vestes. E o Wiersbe, W. Wagner Wiersbe, ele explica que sacudir as vestes era um gesto de julgamento, que significava: você teve a sua oportunidade, mas a desperdiçou. Preguemos. Pastor, mas vão me ouvir? Nós vamos pregar. Ouvindo eles ou não, nós vamos pregar. Pregar no sentido macro, com palavras, com testemunhos, com louvores, com toda a ferramenta que temos.
olhando para a Bíblia Sagrada. É a Bíblia quem nos dirige, é a Bíblia que nos orienta. Mas, pastor, tem igreja que está fazendo diferente da nossa, nós não podemos fazer iguais a eles? Ou da mesma maneira? Depende. O que é fazer igual a eles? Baratear o Evangelho? Depreciar a doutrina? Alargar a porta? Estou vendo que daqui lá nós temos uma brechazinha na porta. Não passa um. O mais magro que está aqui não consegue passar naquela porta sem antes abrir um pouquinho mais. É para alargar? Não. Nós não fomos chamados para alargar portas. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo, para ganhar a proporção que ganhou, ele não alargou portas. Ele plantou igrejas. E ao plantar igrejas, ele plantou em uma das piores cidades, que era a cidade de Corinto. Mas ele pregou o Evangelho do Senhor. Meus queridos irmãos, há uma colheita muito grande. Há uma colheita muito grande. Há uma colheita muito grande reservada a nós. A pergunta que fica, e até cantamos não, cantaram lá, né, Daniel, no domingo, no Campo dos Alemães. Estive lá no culto no Campo dos Alemães domingo, foi uma bênção de Deus. 60 pessoas, 15 visitantes. Mas no fechamento, antes de iniciar a mensagem, eu tinha dito para eles aqui no sábado à noite, no trabalho, no culto da gratidão, se for possível, cante o louvor que não é hora de lavar as redes. E hoje, tirando um tempo do meu dia, buscando em Deus, preparando esta mensagem, o Espírito disse, não é tempo de lavar as redes. Tem pessoas que já estão a um passo de desistir, já juntaram as suas redes, já jogaram num canto e disseram, não dá mais. Não é tempo de lavar as redes. Há uma grande colheita reservada para mim e para você. Aleluia! O mar está aí. Os peixes estão aí e as redes não podem ser abandonadas. Não abandone o teu chamado, não abandone o projeto que Deus deu a você. É tempo de nós olharmos para a rede e dizermos para ela, esta rede ainda tem utilidade, esta rede ela não vai ser abandonada. A rede da graça te envolve nesta noite, a rede da graça envolve a minha vida, e à medida que nós sairmos para o mar alto, nós vamos lançar, e uma grande colheita vai vir para esta casa, uma grande colheita vai vir para esta casa, uma grande colheita vai vir para a casa onde você é pastor, uma grande colheita vai vir para o departamento aonde você lidera, porque nós estamos diante do Senhor, e a rede da graça nos envolve nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Há uma colheita muito grande por parte da minha e da tua vida diante de Deus. Não importa os opositores, não importa aqueles que dizem para você, você vai morrer, não vai morrer, vai viver para ver os feitos do Senhor, viverás para ver e receber os feitos do Senhor, porque as mãos do Senhor estão sobre ti nesta noite. Sinta as mãos do Senhor sobre tu e tua família nesta noite. Fecha os teus olhos e adore a Deus por um instante. Amplie o leque da tua visão, o máximo que você puder. Talvez você esteja olhando muito perto de você. E Deus está te convidando a olhar além do que você está enxergando, fisicamente. Paulo, quando ele chega na igreja de Corinto, ele não enxerga apenas a igreja, ou a possibilidade de uma igreja em Corinto, porque não tinha igreja, tinha uma sinagoga. Paulo não enxerga apenas 200.000 pessoas em uma cidade. Paulo enxerga a oportunidade de ampliar a tenda. Deus está nos convidando nesta noite para olharmos além das nossas visões físicas. Paulo enxerga a grande oportunidade da história, plantar igrejas e usufruir daquilo que mais tinha de importante em Corinto, os portos. Entrada e saída de pessoas, era uma cidade que
ela tinha no seu contexto o evento esportivo, e no evento esportivo vinha pessoas de todos os lugares. E ele não perde a oportunidade de propagar, de fazer com que aquelas pessoas pudessem ouvir o Evangelho e levar para os seus países de origem. Spurgeon, ele lembrava que a sua congregação em Londres, de que perseverando, o caracol chegou até a arca. A perseverança deve fazer parte das nossas vidas. Está doendo, só mais um pouquinho de tempo. E aquele que prometeu sobre a tua vida é fiel para cumprir. A dor que sente hoje não é a dor do fracasso, não é a dor da derrota. A dor que sofre hoje não é a dor para desistir ou para te matar. É a dor para te aproximar de Deus através da oração. A ferida que hoje curas é a ferida que amanhã estará curada e te levará para mais perto de Deus e compreenderá os seus desígnios. O caracol chegou até a arca através da perseverança. Raymond Edman dizia a seus alunos em Wheaton College, em Illinois: é cedo sempre demais para desistir. Não desista. Não desista dos teus projetos. Não desista dos seus projetos. Dos teus projetos são os teus projetos pessoais, familiares. Mas os seus projetos são os projetos de Deus. Deus tem projeto para ti. Deus tem projeto para a tua casa. Talvez você tenha chegado nesta noite e tenha dito: Senhor, eu acho que vou desistir. Não somos daqueles que desistem. A nossa caminhada não foi tal qual a caminhada de Paulo, mas que nós possamos dizer, no nosso embate espiritual, assim como disse Paulo aos Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago nas minhas costas as marcas do Senhor Jesus. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem carrega no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, ele compreende. Verso de número 9 e 10. Disse o Senhor: não temas, não te cales, não tenhas medo, fale aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque quem ora, quem busca em Deus, ele não fala pela emoção, ele não fala pelo ou me disseram, eu ouvi falar. Ele fala pelo que o Espírito de Deus fala no seu coração. E falar pelo que o Espírito diz aos nossos corações é fazer com que esta palavra chegue cada vez mais longe. Pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de incentivo. Paulo poderia ter desistido, mas Jesus mesmo aparece a ele em uma revelação: Paulo, não te preocupes com os opositores. Não tenhas medo dos opositores. Fales e não te cales. Saiba de uma coisa, Paulo: eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti. Quero te convidar a se colocar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Eu sou contigo, diz o Senhor Jesus. O que eu faço na igreja? Qual é a minha função? Qual a importância que eu dou ao meu chamado? Como enfrento os meus opositores? Não é hora de parar. Uma vez mais, não é hora de lavar as redes.
Não é hora de lavar as redes, prepare-se para uma grande colheita. Ah, pastor, tu fala porque tu não sabe. Eu não sei, não preciso saber. Mas aquele que está no seu alto e sublime trono, Ele conhece o teu coração nesta noite. Ele conhece a tua alma. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele conhece a tua madrugada. Ele sabe que a tua madrugada não foi fácil. Ele sabe que os teus dias não têm sido fácil. Ele sabe que até mesmo a tua saúde não tem sido das melhores. Mas Ele é Senhor da tua vida e está dizendo: eu vou fazer algo novo. Eu vou estremecer este lugar. Eu vou estremecer esta casa. Esta casa, ela será envolvida pela minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Esta casa será conhecida como a casa que prega o verdadeiro evangelho, a casa que preza pela sã doutrina, não casa que anda de vento em vento, mas casa que confia no poder do Salvador, casa daqueles que sabem que Deus está agindo a favor daqueles que nele esperam. Anda gramanto e eu mandasse anda laramandai. Ei, preste atenção, grave este versículo no teu coração, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9, e já vamos encerrar. Esta casa será envolvida pela glória de Deus. Esta casa será envolvida pela glória de Deus. Esta casa é projeto de Deus. Às vezes alguns pensam em abandonar o barco. Não é hora. Nós só vamos sair deste barco terreno quando for para encontrar com o Senhor Jesus. Mas o versículo diz: mas como está escrito. Se você pode crer nesta palavra, viverás o sobrenatural de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Tem coisas que você está pedindo a Deus, os teus olhos não viram, mas é justamente aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente enchendo o coração com coisas passageiras. Tem muita gente que não tem mais lugar para Deus, porque o seu coração está cheio com as coisas deste mundo. E o que Paulo diz à igreja de Corinto, e que o Espírito de Deus me levou a este versículo para concluir esta mensagem, é que é preciso dar um pouquinho de espaço para Deus no nosso coração e compreender que o sobrenatural vem dele. Aquilo que os olhos não viram e aquilo que os teus ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao teu, ao meu coração, ao nosso coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ama a Deus, não desista, adore a Deus. Aleluia. Adore a Deus. Feche os teus olhos e adore a Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas. Aleluia. Tens poder para salvar.
escreve um novo começo pra minha Aleluia. vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Vai mudar hoje. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espero em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer, ó Pai, porque eu já ouço o ruído de muitas águas. Abre as comportas do céu, ó Senhor. Estou ouvindo o ruído de muitas águas. As águas envolverão os teus filhos, águas jorrando direto do trono da graça. E quando, ó Senhor da glória, longe de nós surgir uma pequena fagulha de desejo em desistir, que recorramos ao altar da oração. Não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam. Pai, tem coração nesta noite que está doendo, tem coração doendo, Pai. Tu sabes mais do que estou enxergando, ó Senhor, porque Tu sondas o profundo escondido. Tem coração doendo nesta noite, tem coração apertado no peito, ó Senhor, e às vezes, ó Senhor, lhes faltam as forças para exaltar o Teu nome, mas eles Te amam, nós Te amamos. Quando nós olhamos, ó Senhor, para o reino, nós olhamos com o desejo, ó Senhor, de que a seara cresça, ainda que sejam poucos os ceifeiros, mas o Senhor nos capacitará dia após dia, para fazer a Tua obra. O Senhor nos dará estratégia, porque a obra é Tua.
Ah, Senhor, o espírito enganador tem soprado no ouvido de pessoas neste lugar para dizer que não vai dar mais jeito, que não tem mais jeito, que está tudo acabado. Não está acabado, porque o dono da obra é o Senhor. Tem pessoas que já não têm mais esperança, mas a nossa esperança ela não vem do homem, a nossa esperança ela vem do trono da graça, e a nossa esperança ela se renova a cada manhã. Pai, traga sobre esse coração o teu bálsamo nesta noite. Vem com o teu bálsamo sobre esse coração e faça-o compreender que o Senhor está trabalhando em favor daqueles que te amam, daqueles que esperam em ti. Pai, o Senhor está conosco no barco. Nós não sairemos do barco, porque há uma trajetória a ser seguida e a ser cumprida, e ela será seguida e cumprida através das nossas vidas, com o Senhor na direção, com o Senhor dirigindo os teus filhos, com o Senhor dirigindo a liderança, dirigindo a igreja. Pai, continua conosco, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Deus os abençoe. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor desta igreja. Uma vez mais, louvo a Deus e agradeço a Deus por tão nobre oportunidade de poder falar a palavra de Deus nesta casa. Graças a Deus. Vamos orar agradecendo pelo culto, por tudo quanto o Senhor nos deu, pela sua palavra que veio ao nosso coração. Os irmãos já sabem de todas as nossas atividades. A partir de amanhã nós temos a nossa escala para estarmos nas congregações amanhã. E até o final da semana os irmãos já estão inteirados. Vamos agradecer a Deus, Pai Celestial. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de termos estado na tua casa, te louvando, te adorando e recebendo a tua palavra no nosso coração. Te pedimos que nos ajudes a guardá-la, Senhor, no âmago do nosso ser, para que dirijamos os nossos passos pela tua palavra e que sejamos por ela sustentados dia após dia. Agora despede-nos em paz, guarda-nos em segurança, livra-nos de todo o mal, dá-nos uma noite de bênção, de sono reparador e um feliz despertar na tua presença. Assim oramos e em nome de Jesus te agradecemos, e que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, e todos digam: a paz do Senhor para todos.